Eu vou conversar aqui no SBT Meio Dia ao vivo pela internet com o secretário de Estado da Educação, Natalino Ujone, que sempre gentilmente nos atende aqui. Secretário, acompanhei a entrevista coletiva do senhor, junto com o governador, nesta segunda-feira. Então, quer dizer, na última conversa que a gente teve aqui no SBT Meio Dia, o senhor já me falava do sistema que estava sendo montado para a educação à distância, quando o senhor estava ainda criando, no início desta criação. Agora está tudo pronto, secretário? Como é que vai ser essa educação à distância aqui em Santa Catarina? Bom dia. Muito bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos que nos acompanham. Na verdade, a gente está falando em um conjunto de atividades não presenciais, para deixar claro que não é a educação à distância como nós tradicionalmente conhecemos. Então, é um conjunto de atividades, porque considera os alunos que têm acesso à internet e também aqueles que não têm acesso à internet. É dessa forma que nós definimos o plano de ação que já está em curso. É um plano de ação à distância, porque as pessoas não vão estar na mesma sala de aula, mas com diversas modalidades. Então, eu gostaria que o senhor explicasse todos os pontos deste plano, justamente para essas pessoas que não têm acesso à internet. Secretário. Perfeitamente. Então, o plano considera os alunos com acesso à internet usarão toda a ferramenta da Google for Education, com quem nós temos parceria, todo o acervo de material digital que nós já disponibilizamos. Ainda na semana passada, nós já tivemos mais de 162 mil acessos a esse conteúdo, o que mostra que os nossos estudantes estão buscando, e eles participarão das atividades provocadas e coordenadas pelos nossos professores. Para aqueles estudantes que não têm acesso à internet, nós também temos alternativas. A primeira delas é que eles busquem as atividades semanais deixadas pelos nossos professores, que serão impressas e poderão ser buscadas nas nossas escolas. Os alunos que, porventura, não conseguirem, eles ou seus pais, irem na escola buscar de forma ordenada, coordenada, seguindo as regras de distanciamento aí estabelecidas pela Secretaria da Saúde, nós também poderemos levar até a casa desses estudantes. Então, é um período importante agora, para que os professores que continuam sendo o protagonista do processo nos ajudem a mapear e identificar aqueles alunos que não foram alcançados por nenhum das outras formas, Em último caso, Fernando, a gente ainda disponibilizará as instalações da nossa escola para que aqueles estudantes que não conseguiram, de alguma maneira, possam ir na escola de forma também ordenada, em horários coordenados e gerenciados pelas nossas equipes para participarem das atividades lá na escola. Então, o que chega na casa das pessoas hoje é a televisão, nós estamos nas casas das pessoas nesse momento, O rádio chega também, celular chega também e o correio, a entrega do material também chega. São os meios que nós estamos utilizando para atingirmos a totalidade dos nossos alunos. A expectativa é que no dia 22 de abril a gente esteja já com isso em pleno curso, com todas as turmas em operação. 22 de abril, então, para 22 de abril. Secretário, eu quero dividir em dois grupos aqui, rapidinho, para não tomar muito tempo do senhor. Vamos dividir em dois grupos. Primeiro, o grupo daqueles que vão ter acesso pela internet, conteúdo digital. Como é que vai ser esse ensino na prática? Ele vai ler, ele vai assistir aula, ele vai conversar com o professor online. Depois a gente fala do grupo daqueles que vão receber o material em casa. Primeiro, o grupo daqueles que vão estudar pela internet, pelos computadores. Como é que é a didática da aula? Então, os nossos professores, nós já tivemos mais de 19 mil professores qualificados, treinados nesse processo todo, nessa ambiência digital toda, e a gente está vendo a oportunidade de trazer esse mundo digital para a sala de aula. Na ferramenta da Google for Education, nós temos a enturmação, que é a relação professor e aluno, nós temos o professor online e o aluno online, e é por esses meios que a relação professor-alunos continuará e agora de forma não presencial. Isso para os alunos com acesso à internet. E os que não têm acesso à internet, então a interação será por meio dessas atividades que o professor deixará impresso nas nossas escolas para que eles possam vir buscar. Em último caso, que eles possam ir nas escolas para fazer e participar das atividades lá. Tá, dessa então, forma que está organizado. Secretário, quem está em casa, então, vai sentar na frente do computador e vai abrir uma videoaula, mas ao vivo, isso com o professor, uma videoconferência em tempo real, ou vai acessar esse conteúdo quando quiser? Também, essas aulas poderão ser ao vivo, poderão ser gravadas,
poderá ter atividades que o professor enviará para os alunos e depois num grupo de discussões que já existe, né? A comunicação via o professor online e o aluno online, esse tira a dúvida, essa relação permanente. Por isso que a gente está falando, Fernando, que o professor continua agora mais do que nunca sendo o protagonista no processo para conseguir alcançar todos os alunos e nos apontar aqueles alunos que porventura a gente não esteja alcançando por todos esses meios. E aí é uma operação realmente um desafio bastante grande que nós apostamos que com o empenho de todos haveremos de superar com êxito em todo esse processo enquanto as aulas presenciais estão suspensas. Entendi. Muito bom, secretário. Muito boa explicação. Então agora só para a gente fechar com relação àqueles estudantes que não vão ter o computador. É apostila, eles vão ter que ler. Como é que vai ser a didática daqueles que vão receber esse material físico, né? Como é que vai ser a didática dessas pessoas? Veja, com toda a qualificação que nós estamos promovendo para os nossos professores, a expectativa é que cada um deles encontre a melhor forma ou as melhores formas de envolver e de transmitir aquele conteúdo para os seus estudantes. Essas atividades serão registradas nos nossos meios de controle, porque a gente precisa validar essas atividades para cumprirmos o calendário letivo, e é com essa perspectiva que estamos trabalhando. E nós apostamos, evidentemente, que cada professor encontrará a melhor forma de comunicar-se, de envolver, de provocar os seus estudantes para fazerem bom uso desse período com as atividades não presenciais. E certamente nós teremos experiências daqueles que estão com acesso à internet e daqueles que não estão com acesso à internet, e a soma dessas experiências promoverá um resultado ainda melhor em todo o processo. Apostamos nessa linha, Fernando. Secretário, então substitui a aula presencial. Vai valer nota, vale no ano letivo, é tudo igual, só que vai ser de casa, é isso? Sim, perfeitamente. Todas as atividades registradas. Evidentemente que na retomada das atividades, a gente já tem o plano de uma revisão ampla de todo o material, de todo o conteúdo que foi trabalhado nesse período, a oferta de no contraturno os professores poderem reforçar para aqueles alunos que tiveram dificuldades, aqueles alunos que conseguiram evoluir bem, tem aluno que está nos mandando vídeo dizendo que está aprendendo ainda mais nessa forma não presencial, que ele ajude os colegas e aí que a gente traga todos para o mesmo patamar e que a gente faça o melhor proveito desse período quando a gente retomar as aulas presenciais. Muito bem. As provas vão ser aplicadas em casa também, daí, com relação a essa forma de ensino? Aplica uma prova, secretário? A avaliação desse período, como a gente ainda não tem a perspectiva de quanto tempo ficaremos com as aulas suspensas, a gente não está realizando nem tratando da avaliação agora, provavelmente elas serão feitas depois dessa revisão geral na retomada das aulas presenciais. Muito bem, então as avaliações seriam depois quando as aulas voltassem. Muito bem. Secretário, para fechar aqui, o senhor acabou de responder a pergunta que eu faria, mas eu vou insistir nessa situação. O secretário falou, não temos previsão de retorno das aulas presenciais. Mas, secretário, vamos combinar aqui, o governo não estaria investindo pesado nesse modelo de aula, com esse sistema todo, com a impressão das apostilas, se não soubesse que as aulas ficariam um tempo maior sem acontecer de forma presencial. Eu estou certo ou estou errado, secretário? Bem, Fernando, nós, o que temos dito e reafirmamos, né, nós não temos ainda elementos técnicos, orientações que advêm da Secretaria de Estado da Saúde, que é quem faz todo esse monitoramento e que leva para o grupo gestor da crise, comandado pelo governador, para a tomada de decisão. Isso vai acontecer nos dias próximos ao encerramento desse primeiro período de suspensão das aulas. O que a gente tem acompanhado é que nos países por onde a crise já passou, o ponto mais alto do pico da crise já passou, as aulas ficaram suspensas por um tempo maior. Então, não dá para afirmar nada nesse sentido, mas eu reafirmo que sim, o plano que nós organizamos foi para a gente dar sequência nessa forma de atividade não presencial, enquanto a gente não pode voltar às aulas presenciais. E isso vai depender do monitoramento e das informações que a Secretaria do Estado da Saúde vem fazendo, e a tomada de decisão pelo governador será nos dias que antecedem ao dia 17 de abril, que é onde encerra o primeiro período dos 30 dias de suspensão. Muito bom. Secretário, obrigado pela sua participação aqui no SBT Meio Dia. Parabéns pelo trabalho. Estamos sempre à disposição para informar sobre a educação. Muito obrigado a você, Fernando. Sempre à disposição também. Obrigado pela oportunidade de comunicarmos aquilo que a gente está fazendo para darmos conta do desafio da educação e cumprimento do ano letivo. Forte abraço.
Secretário de Estado da Educação, Natalino Jone. O seguinte, então, aí está a plataforma digital pela internet. Quem não tem acesso à internet, cerca de 20%, hein, dos estudantes vão receber esse material em apostila, estudam em casa, avaliação só depois do retorno, neste momento, só depois de retornar às aulas físicas. Agora, os pais vão ter que ter participação nisso daí, porque a gente sabe que muitos estudantes, não são todos, mas muitos, deixam de lado, até a aula física, né? Vão mal nas notas, a gente sabe, né? Que a gurizada, se não tiver em cima ali, então, que os pais agora façam esse papel de cobrar. O decreto segue até o dia 17 de abril, sem aulas na rede estadual e também na rede municipal, de cada município, e na rede privada, mas o governador, como o secretário já adiantou aqui, vai reavaliar quando chegar perto do dia 17.